Fábio Câmara. E aí, bonito? Hoje mudando de lado aqui. Você sempre traz as pessoas hoje. É estranho estar aqui. É a primeira vez que é a você está primeira aqui vez que eu sentado tô nesse, aqui. nos nossos desconfortáveis banquinhos. Exatamente, espero que seja a primeira de muitas. Espero que seja mesmo. O Dan não, o Dan já é freguês da casa, tudo bom? Vou começar a contabilizar. Adoro vir aqui. É que já tem quilometragem. Ele né, tem no o programa. passaporte da alegria. Tem. Gente, dramaturgia, direção, produção e assessoria não é muita coisa num curso só, cara. Mas é só... Entregando tudo assim de uma Na vez. verdade, se a gente pensar, Tílio, são 4 pernas bem básicas e importantes para a montagem de um espetáculo. Então, falar de uma coisa, você acaba falando de outra, naturalmente. Naturalmente, né? Um tá ligado no outro, assim. É. Aquela coisa, ninguém faz uma boa peça sem um bom texto. É. Depois você tem que ter uma boa direção, bons atores, e você tem que divulgar para Tem o que público divulgar, ir. senão não adianta nada. Então a gente fala assim, são os elementos fundamentais para um espetáculo acontecer. É o tripé de 4 pernas. Exatamente. É o nosso banquinho. É o banquinho. É o banquinho. Ô Dan, quanto tempo você trabalha com teatro, Dan? Vai fazer 20 anos. 20 anos. É, Ele que eu começou tô nessa com 3, brincadeira. né? Não é possível. Comecei com 16, lá em Presidente Você tá com Prudente. 36 anos? Eu tô com 36, Caramba. faço 37 daqui a Essa pouco. cara, Esse 14? ano. Pois é. É que ele tirou a barba, por isso que ele Tirei tá a com cara barba, de- eu tava filmando ontem com o Vicentini Gomes, Com aqui Vicentini? em Cabreúva, um filme sobre Presidente Prudente, vai ficar lindo. É. E aí Então, quer tirei a dizer, barba. 20 anos você tá... Não. 20 anos 20 que eu anos. comecei a brincar de fazer teatro. Você sabe mais ou menos quantas peças você já produziu? Eu posso Você tem um chutar, trabalho eu posso- incessante. Eu parei um pouco esse Eu ano. fico cansado. Esse ano... Toda vez que eu vejo um Mas ele release novo, fica... ele me dá um cansaço. Mas é ele que fica, Tílio. O ano passado a gente falou assim, ó, em 2000, né, a gente estava foi produzindo um espetáculo para estrear, É. que estreou em janeiro de 2016, lá no Augusta. E eu lembro que na época a gente falou assim, ó, a gente não vai fazer nada o ano que vem, a gente só vai Sabático. projetar coisas para outro ano, organizar a vida. E nessa brincadeira a gente estreou um espetáculo de uma autora carioca, a gente viajou, a gente estreou a peça em Tocantins, já fomos para lá 2 vezes, e é ele que fica buzinando, Aquela coisa, a gente foi, inventando a coisa. gente foi para Brasília, aí depois a gente fez São José dos Campos, fez Osasco, a gente vai viajando com a peça, assim. Quer levar a gente tá com As Loucuras que as Mulheres Fazem da Luciana Guerra Malta, que é com o Fábio Roden ali de Lisboa. É um dos nossos trabalhos, foi esse ano, e que a gente quer continuar com ele ano que vem, entendeu? Mas Quer dizer, isso porque era para descansar. não fazer esse nada. ano. E aí eu escrevi um texto novo, enfim, a gente não para. Fora Então, eu assim, não a sei gente entrou em contar. produção de outro espetáculo, É. que é o Corte, que o pessoal já veio aqui. Fora o trabalho então- que você faz, por exemplo, com a... Com a Lídia Paula. Lígia Paula, Isso, e Lígia que ele vai Paula para Machado. assessoria. Então Você é faz essa assessoria, coisa meio cruza incessante. tudo. As pessoas às vezes encontram a gente e falam isso que você está falando. Como é que vocês param? Como é que vocês... Vocês fazem muita coisa. A gente não se dá conta. De Não verdade, percebe, porque o né? nosso Não ritmo percebe. é um ritmo maluco. Mas o nosso ambiente de trabalho é tão prazeroso. É tão gostoso o escritório que a gente não sente essa pressão, talvez, essa loucura que todo mundo talvez imagine que seja a nossa vida, né? A gente se Não, diverte. você ainda. vai se envolvendo realmente, Não, a gente né? se envolve, Gosta, né, a bicho? gente se envolve Gosta, com as né? peças ali. Assim, normalmente, quase todo espetáculo a gente sai meio que com uma família. Olha lá a fotografia, Olha lá, olha a fotografia. Pra gente pôr no Facebook. Então, assim, cada espetáculo é uma família que a gente vai fazendo, entendeu? É. Então, assim, agora tá acabando o Corte ali, que vai até amanhã lá no Teatro Fafo, então é uma família que a gente fez. Novos amigos que a gente fez lá, o Daniel, a Adriana, o E Felipe. uma coisa vai puxando outra, né? E vai puxando outra. É. Então, Tá vendo, Zé, como é bom ser jovem? Tá vendo? Trabalha, não cansa. cansa, mas é prazeroso. A gente tem umas fotos, eu vou mostrar umas fotos de algumas das produções que vocês fizeram. Vamos dar uma olhadinha, você vai dizendo quais são. Essa aí, por exemplo. Esse daí eu vou falar de uma, daí vai falando de outra. Esse daí foi nosso primeiro, assim, projeto juntos, assim mesmo, assim, os dois assinando, cada um como realizadores, que é o Manual para Dias Chuvosos, sim. Manual para Dias Chuvosos. Que a gente tem um carinho especial por essa peça, assim. Kiko, Kiko Pissolato, Daniele Guerreiro, Bruna Nawati. Então, assim, foi uma peça, assim, que a gente fez lá no Experimental do Augusto, assim, eu acho que talvez, assim, ninguém acreditava tanto na gente quando a gente começou com esse espetáculo. E ele tem, assim, além das tantas histórias, né, essa peça foi meio que, assim, refeita no meio a gente ia começar a ensaiar e o Kiko quebrou o pé de uma forma, assim, bem grave, que ele ensaiava de muleta. Então, o personagem dele acabou tendo a perna quebrada na peça em função do ator. Do ator. Que mais? Aí, Olha que linda essa.
Esse é o final do espetáculo. Esse é o final do espetáculo. Quando elas servem, é uma peça sobre vingança. Duas mulheres que se vingam de um homem. E esse é o final do espetáculo, agora que já foi, a gente pode revelar. Pode falar. Quando elas servem o gato dele assado, elas amarram ele no apartamento, algemam ele, sufocam ele com um buquê de flor, colocam o vestido da formatura que não dá pra ver. Que foi na formatura que elas sofreram bullying, e eles se trancam e ligam o gás para eles se matarem. Elas terminam a vingança. Legal. O manual para dias chuvosos. É uma peça que foi muito legal. A gente é meu. Seu? Foi a primeira parceria. Então, foi a primeira parceria que a gente fez nesse quádruplo aí de assessoria, direção, dramaturgia e texto. Na verdade, são os elementos mais caros de uma produção, né? Você encontrar um bom texto. Esse é o Antes de Tudo, o Gustavo Haddad, com Peixe, King, o de verdade, que eu coloquei no texto. Esse texto também é meu, ele foi feito o ano passado. Que era um peixe em cena que a gente tinha. Esse peixe era um quarto personagem do espetáculo. E é uma peça que falava sobre um artista plástico que o Gu fazia, que ele estava procurando homens para fazer uma exposição que era basicamente pintar os corpos deles e reproduzir o Santo Sudário. E ele enlouquece ao longo do período, porque ele não consegue atingir o vermelho ideal. E ele começa a querer pintar com sangue, fazer umas experiências um pouco... que falam um pouco sobre o limite da arte dita moderna ou contemporânea. Até onde um artista pode ir? Qual é o limite disso? E discutir um pouco essa questão. Que mais? Matheus Monteiro, do mesmo espetáculo. E o Lucas Romano. E o Lucas Romano. Você foi lá na Augusta também, né? Esse foi lá também, na mesma casa que a gente fez o manual. E foi um espetáculo também que foi, até hoje as pessoas comentam, assim, é um pé de coelho pra gente. O texto também é meu, com o mesmo esquema, assessoria e produção do Fábio, e minha direção, assistência de direção da Masílias de Almeida, e a gente vem trabalhando com o Kleber Montanheiro, com essa turma que a gente está sempre envolvido. Mais fotos. Olha... Aqui já é do Diga, que você já me esqueceu, que ficou em cartaz esse ano na Sala Grande do Augusto, na Sala Paulo Goulart. Você já me esqueceu. Que a gente fez em janeiro, fevereiro e março a peça, que a gente ficou lá em cartaz. Aí em cena é o Adriano Tolosa e o Pedro Bosnick. Acho que no canto ali, acho que é a Thalita Medeiros ali. Que também é outro texto do Dan, inspirado nas obras do Nelson Rodrigues. O cenário é de quem? Kleber? É um pouco de todo mundo, assim, porque quando eu comecei cara do Kleber. Então, quando eu comecei a dirigir, como a peça se passa entre um casamento e um velório, então eu fazia questão daquela cortina de rosas ao fundo, que representa as flores no caixão, mas eu queria que ela fosse mais lúdica. Tinha um caixão no fundo que ele funcionava como mesa, ele virava mesa de jantar, ele era o altar da mãe, que a Ângela Figueiredo fazia lindamente. Ela ia lá, ela ficava quase o tempo inteiro observando, ela fazia a cena dela e voltava ali pro altarzinho dela. Tem esse deboche rodriguiano. Essa foto também é da mesma peça? É da mesma peça. As mesmas flores, as mesmas flores que são as coroas de flores que enfeitam o casamento, elas também enfeitam o velório. Então, foi difícil pensar num cenógrafo, uma vez que estava tão formatado na minha cabeça o que seria o espetáculo. Mais fotos. Aqui já é das loucuras que as mulheres fazem, que é esse espetáculo que a gente faz viajando o Brasil, entendeu? Que é com a Lia de Lisboa e o Fábio Roden. E é tipo assim, um espetáculo bem que discute a relação de um casal jovem em crise ali, que eles estão na boca dos 30 anos e eles entram na crise porque eles já estão juntos há muito tempo e não sabe, ela não tem certeza se gosta ainda dele. E foi uma loucura, porque aí as pessoas podem dizer, mas vocês fazem coisas pesadas, ditas talvez experimentais, vem o manual. E esse não, esse foi um texto que não é meu. Os atores me chamaram para dirigir, aí eu levei a proposta para a produtora, para o Fábio, para que a gente tentasse criar a melhor maneira de levantar esse espetáculo, porque a gente vê tudo isso, Atílio. Onde vai fazer, quando, como, com que verba, de que maneira, quem é a ficha técnica, e tudo isso a gente vai falar nesse workshop que a gente vai fazer, que muita gente pediu. E nesse caso a gente quis experimentar esse gênero que é tão carente de bons espetáculos, que é a comédia romântica. E aí a gente decidiu que a gente ia fazer um circuito de capitais e estrear ele fora. E a gente estreou em Palmas, no Tocantins, já fizemos Brasília, passamos aqui por Osasco, aí voltamos para Palmas. Então, assim, a gente está viajando com ele, para mostrar que também é possível. As pessoas falam, e ainda por cima vocês viajam tanto. Esse é um espetáculo, assim, vamos dizer, mais pocket, apesar de ter, assim, de fazer em palcos grandes, mas ele é mais compacto. Mais compacto, assim. né? Foi uma peça que foi pensada para isso. Que a gente também é uma coisa que a gente vai conversar, que a gente sabe assim, onde colocar o seu espetáculo. E esse daí, a ideia dele, assim, talvez seja mais viajar do que, nesse momento, fazer aqui em São Paulo a peça. Mais fotos? Ainda tem mais fotos?
Bom, aí já é o nosso curso. A propaganda. A propaganda, a direção que é a alma do dramaturgia, negócio, a produção, propaganda. assessoria, dias 13 e 15, terça e quinta, das 18 às 21, é isso? Isso. 18 às 21. Ou aos sábados. No sábado o dia inteiro, então. Aí vai das 10 da manhã, é isso? Aí são 8 horas no total. Das 10 às 18 horas. Legal. E onde vai ser? Então, vai ser na nossa sede, lá que a gente fica, onde é nosso escritório, que a gente tem, onde é nosso administrativo, onde nós temos também uma sala de ensaio lá. Quem quiser conhecer, que fica ali na Rua Arujá 118. Onde é a Rua Arujá? Rua Arujá 118 fica a menos de 200 metros do metrô Paraíso, ali atrás da Catedral Ortodoxa. Legal, bem pertinho, você assim, 2 minutos você está no metrô já. Está no metrô, então legal. assim, que é ali perto de tudo, então quem quiser ir lá. Agora, estou vendo aqui os conteúdos, caramba, dramaturgia. Você vai falar sobre estrutura, gêneros, sobre títulos, argumento, pesquisa, decupagem. Exatamente. Decupagem. Precisa saber, né, o que vai escrever Registro, sobre. né? Essa que é coisa mais importante. né? E que é importante, que as na pessoas às verdade. vezes deixam para lá. Né? Verdade. Né? As pessoas falam, não registra nada, fica lá. E depois, porque depois isso torna o processo amador, na verdade, né? Porque aí vira exatamente. escritor de boteco, assim, aquele que escreve para... E aí um dia aquilo vira um sucesso, ele fala, como eu não me protegi de alguma maneira? E agora, o que eu faço? Exatamente. Aí vem direção, quer dizer, planejamento, produto versus criação artística. Porque tem essa discussão. Às vezes o que eu quero fazer talvez não dialogue com o momento, ou aquilo talvez não vai caber em um teatro específico, ou tem toda uma questão. Às vezes não é aquilo que eu quero fazer, mas é aquilo de repente que o mercado precisa. Então a gente e aquilo espera. que às vezes que é possível, né? Você tem que saber qual é o tamanho da sua produção. Não adianta, assim, é como a gente conversa muitas vezes assim, não adianta ele falar que quer colocar um elefante em cena e não vai ter como Mas já coloquei peixe, já coloquei areia, sujei de peixe tinta. já foi. E só um adendo do peixe, que muita gente falava do peixe antes de tudo, que ficava em cena, não sei o quê. O peixe está vivo, está na casa do Gustavo Haddad, num aquário que ele deu para os filhos dele. É o mesmo peixe. Atenção, Ibama, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, mas tem isso, muitas vezes o projeto nasce, o cara visualiza uma coisa. Porque na cabeça é uma realidade, né? Aquilo, Na cabeça tem toda uma fantasia. Aí quando você começa a colocar no papel, aquilo já te limita. Quando você começa, de fato, a ir atrás da produção, a levantar o que é realmente possível, aquilo... Você vai e para que as pessoas não se frustrem, né? Porque tem muito muito ator hoje em dia que pode ser produtor, que pode, de repente, pegar uma ideia e falar, puxa, eu tenho... Às vezes estou sem fazer nada, é legal para ator. Posso viabilizar alguma coisa. Esse workshop para ator é muito bom. Que ao invés de ficar reclamando, que às vezes não consegue trabalho, que ninguém chama, aprenda, faça alguma coisa. E qual o tamanho? Como é que você tem que começar a fazer isso? Né? Ao invés de pensar num espetáculo para o Teatro Municipal, pensa no espetáculo para uma sala menor. Exatamente. Augusta, né? Não, sabe experimentar o Teatro da Rotina das Minas, é lindo lá o teatro ali, bem equipado. Hoje tem muitos espaços. Tem espaços para todos os gostos. Aí você vai falar do papel do diretor, encenador, direção de atores, direção cênica, que é o que mais se espera realmente do workshop de direção. Claro. Estilos de encenação, grandes mestres. Porque é importante a referência, na verdade. É importante saber qual que é a tua estética, quem que você referencia e reverencia de uma certa forma, porque na verdade a gente tem um catálogo muito bom de mestres para a gente aí, poder, né? claro. Um caminho percorrido claro, que importante. tem que ser... Aí vem produção, aí o negócio pesa. Aí o negócio pesa. Aí vem a sessão da chicotada. A chicotada. Produtos culturais. Como financiar o projeto? Nossa, aí já... falar das leis, incentivo, editais. Pré-produção, pós-produção. A coisa não termina ali, né? Gente, aquela coisa... Pô, ensaiou, tá pronto, ótimo. Legal. Gente, aquela coisa... Quando acaba a peça, não sei o que, você pensa que tem que desmontar, onde você vai guardar o seu cenário, fazer os últimos pagamentos, fechar as contas. Quem que vai passar aquela roupa do figurino? Quem que vai lavar aquele figurino? Tem chão. Aí, ficha técnica aqui, marketing cultural, cases de sucesso. A gente vai contar um pouco da nossa história, um pouco de curiosidade. Aquela coisa, contar algumas peças que eu já fiz assessoria, outras que o Dan estava como ator também. A gente vai contar alguns casos ali. Casos assim. Eu tava brincando assim com ele. Falei, Dan, tem que listar que casos eu vou contar. Então, assim, um caso que eu vou contar, assim, de uma história de uma peça que eu fiz assessoria que deu certo, assim, e por que deu certo, é As Criadas, né? Que o Tolentino dirigiu, com a Denise Weber, a Clara Carvalho e a Emília Rey. Então... que é uma peça que tem bastante história, assim, como assessoria, é interessante. Então, quem for lá vai saber um pouquinho mais. Aliás, é um belo espetáculo. É belíssimo. Formatação de projeto cultural, isso é outra encrenca, né? Essa é outra confusão. Orçamento. Por que investir em cultura? Por quê, né? Por quê? É uma pergunta que eu acho que é interessante. Porque Por que investir em cultura? É porque acho que é a pergunta básica para que o produtor, ou quem queira, na verdade,
criar um projeto, um produto cultural, precisa saber, porque é a primeira coisa que você tem que ter em mente, do porquê que eu quero fazer esse espetáculo. Né? E por que alguém investiria isso? E investimento não quer dizer só o investidor que vai te dar um dinheiro como apoiador ou vai te oferecer um serviço em troca. É um investimento até porque o teu público vai te assistir. Exatamente. Porque é um investimento sair de casa hoje em São Paulo para o teatro. Né? A gente não é igual cinema, que eu perdi a sessão das 9, eu vou na das 11. Por que eu vou deixar de assistir a novela das esse 9 e vou me dirigir ao Teatro Augusta para assistir o espetáculo Então, do essa Dom Rosseto? pergunta, na verdade, é que abre o workshop. Legal. A gente tem que entender como é que as pessoas estão pensando isso hoje. Assessoria de imprensa, relação com a imprensa. É cada vez mais difícil, não está não? Relação com a imprensa. Atílio, eu queria assim, todo dia é um lugar que fecha, um jornalista que é demitido. Muda assim, pra caramba. Não muda, assim, a gente não tem, assim, o jornalista que eu falei hoje, amanhã ele não está mais na redação. Aquela coisa, e os espaços cada vez mais vão diminuindo, assim. Então eu sempre peço, assim, gente, vamos dar espaço, quem tem site, vamos colocar nos sites. Aí eu falo para as revistas, vamos dar mais 1, 2 páginas ali, os jornais, assim. Mas assim, eu sempre agradeço todos os parceiros ali que nos apoiam, assim, que são diversos, que apoiam o teatro. Então... Aí vem o clipping, né? O release, quer dizer, fazer o release. O que você fala da peça do release, né? O que Tem uma coisa que eu posso atenção, contar, porque como a gente trabalha numa sala e a mesa dele está aqui, a minha está aqui, então a gente troca muita figurinha. O release, às vezes, essa coisa da assessoria, né? De você contrata um assessor, confia, acredita. Às vezes o produtor quer olhar, ou o ator que faz o espetáculo e fala, calma, tem uma maneira de vender o teu produto, que às vezes nem você, enquanto artista, sabe. Às vezes o que você quer vender não é o que vai vender melhor. Escolha de foto, o Fábio pode dizer melhor do que eu. Escolha de foto é uma coisa assim, me chegam umas fotos e eu falo, gente, mas o que essa foto está te contando? Essa foto tem que contar uma história para mim. Se olhar uma foto assim que não conta história, a gente não vai acreditar na peça. Ela não vai ser emplacada, a peça, ninguém vai ver isso. Então a gente é uma conversa que a gente estava vendo aí as fotos do sol cravado no céu da boca. Aquela coisa bem conceitual, quer dizer, aquilo já diz um pouco do que é a peça. Eu não vi o espetáculo. Olha... Então, o Fábio me chamou para ir, eu quero ver se eu vou até o final da temporada, porque ele me falou muito bem do espetáculo, na verdade. E eu olhando as fotos, vendo do lado de cá, eu imagino algo caótico, algo que as pessoas se entrelaçam, que existe ali Ela já diz alguma coisa. Ao mesmo tempo tem uma fumaça entre um e outro. A então, foto assim, tem que ter uma mensagem. Exatamente. Quando eu for assistir o espetáculo, eu preciso ver isso. A foto é que nem um quadro, ele tem que te contar uma história. Tem que te contar uma história, exatamente. Diferentes tipos de veículos, redes sociais, se usa cada vez mais, né? Cada vez mais, assim, acho que a gente consegue, assim, hoje em dia você tem uma matéria e tá todo mundo postando, daqui a pouco a gente vai sair daqui e vamos postar, porque onde as pessoas vão curtir, replicam, né? É uma réplica, é uma segunda oportunidade de ver aquilo ali, que a gente não conseguiu perder o jornal do dia, já jogou fora o jornal, aquele programa eu não vi mais, não sei o que, aí a gente posta e a pessoa vai ver novamente. Mas o jornal do dia, por exemplo, há muito tempo que eu não vejo ninguém na rua, que era uma coisa muito comum, com o jornal debaixo do braço. É verdade. Não vejo mais, nunca mais vi isso. Mas eu falo, Tio, ainda assim, tem, né? Tem, não. E outra coisa, as tiragens ainda são tem, eu falo assim, o prazer de a gente pegar o jornal e ver a matéria, isso é uma coisa que eu digo assim, sim, não tem assim, você vê a sua foto no jornal, o cliente, a felicidade do cliente é quando ele vê a foto dele no jornal ali. Ali, gente, você ganha o dia, o assessor ganha o dia, a peça ganha, todo mundo ganha o dia. É o dia que tá todo mundo feliz sorrindo. Né? Saiu na Veja. Sexta-feira que saem os dias é a atenção de todo assessor. Né? É a atenção de todo assessor. Ver quem ganhou o espaço. Porque tem dia que você sabe que vai ser, mas tem dia que você tá na dúvida se vai sair alguma coisa. E quando sai, você fala... foi. Liga pra todo mundo, tira foto. Não, foi. E eu falei, e é uma atenção toda sexta-feira, né? Aí já faz assessoria um bom tempo e toda sexta-feira é aquela atenção para saber qual foto que ela quer escolher. Uma estreia a cada semana. Então é isso, terça e quinta, dia 13 e 15. Terça e quinta, das 19 às 23, ou no sábado, o dia inteiro, das 9 às 18. Isso. Tem um telefone aqui para informação, 2640-0248, tem um... 0278. 2640-0278. E tem um e-mail também, fabio@lugibi, é isso? Isso. lugibi.com.br. Quer dizer, entra em contato, faz a reserva, tal. Tem quantidade de vagas? A gente está trabalhando com o número... Tá assim, as vagas são muito limitadas, 10 pessoas, por turma, que é para a gente poder dar atenção mesmo e trocar bastante figurinhas. Exatamente. Se não vira...
Na verdade, o workshop é uma troca, né? A gente vai ouvir muito também, direcionar. Tem uns exercícios que a gente vai fazer prático de simulação de produção, brincar um pouco com ficha técnica. Tempo, então é importante que a gente não vire um palestrante, não pareça administrativo demais. É importante que a gente... Exatamente. A gente quer escutar também o que o pessoal está indo lá, o que eles querem saber. A gente está lá para isso, entendeu? É uma troca. Bom. Então é isso. Como é que é? Direção... Dramaturgia, dramaturgia, produção e assessoria. Tá? Legal. Pô, sucesso para vocês. Obrigado. Que venham muitos cursos desses, porque é que necessário. bom, porque a gente ficou adiando por falta de data. E sempre que a gente fala que vai fazer esse curso... Um monte de coisa. E aí agora aconteceu, e aí já tem gente dizendo, eu não posso essa data, quando é que vai ter outro? Então, se rolar legal, a gente consegue enfiar mais essa na nossa parceria. E só uma coisa, Tílio. O ano que vem já tem peça nova, tá? Isso. Que é texto dele. Nunca fomos tão felizes. Nunca fomos tão felizes. Na verdade, deixa eu contar uma coisa aqui, que ele já está vendendo, mas é até bom falar isso com você. A gente se conheceu, eu e ele, através do Flávio Guarnieri. Do Flávio. E esse texto, eu estava escrevendo um personagem... Na época do Black Tie, é isso? Flávio. Na época do Black Tie. E eu estava escrevendo... Você que divulgava? Eu que era a assessoria do Black Tie. Só que muito pequeno. E eu estava escrevendo um personagem nesse texto para o Flávio. Poxa. Então é muito especial. Tanto que quando aconteceu, eu acabei dando uma parada na produção. Especial mesmo. Mas a gente tem coisa para o ano que vem. Tem coisa para o ano que vem. Aquela coisa, a gente vem de novo aqui para divulgar a peça. Por favor. Tá bom? Atílio, obrigadão. Obrigadão, cara. Pela parceria. Obrigado, viu? Tudo bom, cara. Até